Hello, students. Olá, alunos. Welcome. Sejam bem-vindos à nossa aula 11. Na nossa aula 11, o tema da aula é Classroom Language, que é a linguagem da sala de aula, são os comandos, os pedidos, as coisas que a gente costuma falar durante uma aula de inglês. Então, é claro que uma aula de inglês, a gente não vai só para a lousa e aprende alguma coisa e faz a tarefa e pronto, né? Na própria aula, durante a própria aula, nós podemos aprender frases que geralmente o professor fala, geralmente os alunos falam, já aprender em inglês e já começar a colocar em prática, tá? Um exemplo muito real disso é a hora da chamada. Assim que a gente aprender os números, né? Por que não fazer a chamada em inglês, com os números em inglês? Para vocês já irem acostumando com os números, para vocês aprenderem a responder a chamada em inglês, pedir para ir ao banheiro em inglês, o professor pedir para abrir o livro em tal página. Então, tudo que for aquela linguagem que se repete, que sempre aparece na aula de inglês, por que não já não acostumar a fazer em inglês, certo? Quando nós voltarmos às aulas presenciais, nós vamos pôr em prática isso. É bom pôr em prática porque a prática traz a memorização fácil. Tudo que a gente usa, a gente memoriza muito mais fácil, tá bom? Por isso, não tenha vergonha de falar, mesmo se você achar que você não tem uma pronúncia boa, ficar inseguro, achar que não está falando certo. O segredo de falar uma outra língua, a primeira coisa é não ter medo, não ter timidez, tá? É pôr a cara mesmo, é tentar. Se errou, o professor ajuda, o professor está lá para isso, tá bom? Eu estou aqui para ajudar vocês, tá certo? Para ajudá-los a aprender. Então, não tenham medo, não tenham timidez. Esse é o primeiro passo. Vou compartilhar com vocês a tela da lição agora, para a gente começar a comentar sobre a própria lição, tá? Bom, vamos lá então. Aula 11, Classroom Language, linguagem de sala de aula. Então, está escrito aqui assim: na aula de inglês, quanto mais aprendemos palavras novas, mais devemos usá-las em nosso dia a dia. Algumas frases que fazem parte da nossa rotina de aula, depois de aprendidas, devem ser praticadas sempre que possível, em inglês. Somente a prática constante nos faz memorizar. Tudo que usamos bastante na vida real fica fácil de ser lembrado. Então, vamos aprender alguns comandos. Aí, na sua lição, você vai ter essa listinha de comandos, tá? Não se preocupe com pronúncia agora, não tem nem como ajudá-los e avaliá-los em questão de pronúncia. Você só fica sabendo o que quer dizer, faça os exercícios e tá bom, certo? Agora eu vou ler para vocês por curiosidade, para vocês saberem como é que pronuncia, tá? Então vamos lá, com licença em inglês. Excuse me. Excuse me. Então, aí na sua casa você pode repetir e ver esse vídeo quantas vezes achar necessário para praticar a repetição, tá bom? Então, quando você abrir uma porta, quando você quiser levantar a mão para falar alguma coisa, sempre é legal perguntar excuse me, né? Falar excuse me. Por favor, também é uma palavrinha mágica, né? Palavrinha que tem que usar sempre. Please, please. Obrigado ou obrigada, tanto faz. Thank you. Thank you. Você também pode dizer thanks. Thanks. Tanto faz um ou outro, tá? Você escolhe. De nada. Se alguém fala obrigado para você, você responde de nada. Então, alguém falou para você thank you, você responde you're welcome. You're welcome. Se você optar por um modo mais moderno de falar, mais informal, você também pode dizer no problem. No problem. Próximo. Desculpe. I'm sorry. I'm sorry. Tudo bem. Então, se a pessoa te pede desculpa, pisou no seu pé. I'm sorry. Você fala, that's okay. Tudo bem, tá tudo bem. That's okay. That's okay. Aluno pergunta isso muito, se pode beber água. Can I drink water? Can I drink water?
Can I drink water? Ou então para ir ao banheiro. Can I go to the restroom? Vamos passo a passo. Primeiras duas palavras. Can I? Você percebe que sempre para pedir permissão usa o can I, né? Can I go to the restroom? To the restroom. Restroom. Can I go to the restroom? Bom, abra, feche o livro, o caderno, isso vocês vão ouvir muito. Então, abra, open, open. Feche, close, close. Qual página? Geralmente é o aluno que pergunta, né? Eu falo para você, open your book, abra o seu livro. Você pode falar qual página? What page? What page? A próxima, geralmente é o professor que pede, né? Aqui. Silence. Silence. Ou então eu posso pedir para vocês repetirem alguma palavra. Repeat. Repeat. Posso pedir para vocês escreverem alguma coisa. Write. Write. Posso pedir que vocês leiam alguma coisa. Read. Read. Copie. Copy. Copy. Olhe. Eu posso pedir para que você olhe em alguma parte da lousa específica, né? Look. Look. Posso pedir que você escute atentamente o que eu tenho para te falar. Listen. Listen. Posso pedir para você que se levante. Stand up. Stand up. Ou que se sente. Sit down. Sit down. Posso pedir para vocês que trabalhem em duplas. Work in pairs. Work in pairs. Ou que trabalhem em mais de duas pessoas, em grupos. Work in groups. Work in groups. Vamos voltar aqui. Bom, se você quiser perguntar para mim como se diz alguma palavra, você, por exemplo, você quer perguntar, teacher, como se diz mesa em inglês? Aí você vai perguntar, how do you say? Como se diz? How do you say? Aí aqui você completa com a palavra, tá? How do you say mesa? Aí eu vou responder para você, desk ou table. How do you say amor? Love. How do you say amigo? Friend. Você pode ter curiosidade de saber as palavras em inglês, é só completar aqui, tá? Se você está, por exemplo, fazendo a lição lá na sala de aula e você precisa de uma ajuda, levanta a mão e fala, teacher, help me, please. Me ajude, por favor. Help me, please. Se você precisa que eu vá até você, come here, come here. Sempre com por favor. Come here, please. Se eu pergunto uma coisa para você que você não sabe, I don't know. I don't know. I don't know. Se você já terminou a lição, I'm done. I'm done. Sempre me chamando de teacher, tá bom? Para a gente praticar. Agora vamos aos exercícios. Exercises. Bom, exercise 1. Escolha 5 comandos da aula de inglês ensinados acima e faça as ilustrações para o dicionário ilustrado. Então, você vai voltar aqui na lição, escolher 5 comandos, tá? De todos esses aqui, e fazer as ilustrações para o dicionário ilustrado. Eu não vou pedir para vocês ilustrarem tudo, eu acho muita coisa, por isso que eu pedi para vocês escolherem 5, tá certo? Exercise 2. De todos os comandos listados acima, quais são ditos pelo professor? Então, quais desses comandos aqui são comuns de serem ditos pelo professor? Um exemplo, eu vou dar para vocês esse aqui, ó, silence. Geralmente quem pede silêncio é o professor, né? Então, você vai lá no exercise 2 e põe lá silence, porque é um comando geralmente dito pelo professor, tá certo? Agora, o exercise 3, de todos os comandos listados, quais são ditos pelo aluno? Geralmente, por exemplo, quem pede para beber água é o aluno. Então, can I drink water? Você vai colocar lá no exercise 3, porque ele é um comando geralmente dito pelo aluno.
Ai, teacher, mas tem alguns que pode ser dito tanto faz, ou pelo aluno ou pelo professor. Bom, aí você tem duas opções. Você pode repetir, você pode colocar lá nos dois lugares, por exemplo, excuse me, tanto o professor quanto o aluno, de repente, podem falar. Se você quiser, você põe lá tanto no exercise 2 como no exercise 3, você põe nos dois lugares. Ou você não põe, ou você pode optar por colocar no exercise 2 só o que o professor diz e no exercise 3 só o que o aluno diz e mais nada. Também há essa possibilidade, tá bom? Espero que vocês tenham entendido tudo. Qualquer dúvida, já sabem, né? Google Classroom, e-mail institucional, não deixe de tirar a sua dúvida, não deixe embolar coisas que você não entendeu, tá bom? Sempre tire a sua dúvida, não adianta não tirar a dúvida e depois lá no final você falar que você não entendeu, que você não sabe inglês, que você tem dificuldade. Lembre-se disso, vale para qualquer matéria, tá? Tire a dúvida no momento da atividade e resolva a dúvida, de verdade, tá certo? Eu vou ter muito prazer em ajudá-los, tá? Não fique com medo, não fiquem tímidos em pedir ajuda, tá bom? Bye bye, see you!